Meus amados e queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, a sua graça, que é maior que a vida, seja abundante sobre a vida de todos nós. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo que tem um compromisso honesto com a poderosa e santa Palavra de Deus. Meus amados irmãos, este vídeo visa, como o próprio canal diz, Escola Bíblica Complementar, visa complementarizar o estudo da sua lição. Então, todas as nossas lições são gravadas em 10 tópicos, Cada tópico é sempre tirando alguma coisa que já está ali na lição e também acrescentando alguma coisa nova que pode vislumbrar aí uma ideia diferenciada na sua aula. Nós estamos estudando a lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, que nesse trimestre está falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, uma lição muito pertinente para a época que nós estamos vivendo, um resgate do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já estudamos muita coisa interessante nesta lição. Já vimos aqui, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, o eu crucificado. Todos esses vídeos estão aí disponíveis. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito e cultuando a Deus com liberdade e reverência. E agora estamos gravando a lição número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Tudo isso tem a ver com o pentecostalismo. Um pentecostalismo desconectado da palavra é um pentecostalismo falso, não genuíno. Então, lição número 8 para 21 de fevereiro de 2021, comprometidos com a palavra de Deus. Todo esse conjunto de lições são comentadas pelo nosso querido pastor Ezequias, Ezequias Soares, está comentando a lição desse trimestre, nos presenteando com lições muito preciosas para a glória de Deus. Então, meus amados, vamos ao textuário da nossa lição, que diz assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas 11, 28. Verdade prática nos diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ok, nossa leitura bíblica está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Nos diz assim a palavra: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão, ou são, Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nossa lição tem uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre a autoridade da Bíblia, O segundo tópico, o zelo pela doutrina. E o terceiro tópico, cuidado quanto aos modismos. Nós então vamos comentar esta lição em 10 tópicos que você pode anotar
e complementarizar aí para a sua aula. E que Deus te abençoe grandemente. Se você não é inscrito nesse canal, é um canal bastante interessante, se inscreva, e sempre dê aí uma consultada. Se inscreva porque você vai estar sempre recebendo as notificações. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós estamos publicando essas revistas. Hoje mesmo eu estou gravando essa lição, já assim com bastante antecipação, porque estaremos aí nos submetendo a uma cirurgia, vamos ficar um bom tempo impedidos de gravar. Mas em respeito a você, nós estamos aqui já antecipando as gravações que estão saindo, claro, na data da lição, mas já foram gravadas bem antes, visando lhe servir. Então, se você não é inscrito, se inscreva, aí na mãozinha, não esqueça de dar o like, Você está contribuindo com esse canal. E também tem o local onde você pode colocar um comentário, dizer de onde está comentando e também compartilhe este vídeo com outros irmãos. Muito obrigado pelos 13.900 inscritos desse canal. Deus abençoe a todos vocês, que vocês sejam muito enriquecidos com a palavra de Deus. Vamos ao primeiro tópico que nós enumeramos aqui, irmãos. A Bíblia como palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Então, a Bíblia é o nosso manual principal. Um amigo meu dizia, olha, a Bíblia é o manual do fabricante, Então, nós, quando temos qualquer dúvida em relação à nossa caminhada, em relação ao nosso procedimento, em relação às doutrinas de Deus, nós vamos à palavra de Deus. Nada que funcione em desconexão com esta palavra, nada que funcione entrando em confronto com esta palavra, contradizendo a palavra, nós aceitamos, Então, tudo tem que passar pelo crivo da palavra. O Salmo 1, o salmista diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque a palavra é fundamental para todo o nosso viver cristão. Nós vamos ver na leitura de segunda-feira, cujo título é A Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida, e aqui, segunda-feira, está o texto de Josué 1:8, que é aquela recomendação para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O tópico 1 e subtópico 1 vai dizer assim, cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então, irmãos, está aqui o fundamento. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós podemos ter nossos manuais de teologia sistemática, a igreja que tem seus catecismos, tem lá os seus conjuntos de doutrina, mas nós sabemos que qualquer um desses documentos que destoe da palavra de Deus, por uma questão de imposição humana, por uma questão cultural ou tradicional, deve ser invalidado, porque Paulo diz, ainda que eu ou um anjo do céu desça e traga um outro evangelho, que ele seja anátema. Bíblia como nossa regra de fé e prática. Vamos ver o segundo tópico e o subtópico 3, que tem também outra observação. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas.
A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja, mas a palavra final é da Bíblia. Sola Escritura. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, é nossa regra de fé e prática. Glória a Deus. Segundo tópico, a Bíblia como nossa fonte de autoridade da nossa pregação. Não é? Paulo ele disse que a sua palavra e a sua pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ou seja, a palavra que ele transmitia era a palavra de Deus. O que nós queremos dizer com esse tópico é que se a nossa pregação não é bibliocêntrica, ou se esta pregação ela não está fundamentada na Bíblia, a pregação que não lê o texto bíblico, a pregação que lê o texto bíblico, mas não fala do texto bíblico, a pregação que lê o texto bíblico, mas diz que o texto bíblico está dizendo uma coisa que ele nunca sonhou em dizer. Esta pregação é uma pregação invalidada. O que dá autoridade à minha fala, como pregador, como ensinador, é a fundamentação do meu discurso na palavra de Deus. É isto que eu quero dizer. Toda pregação que está centrada na palavra é uma pregação que tem autoridade para ser pregada, para ser ensinada e para ser reconhecida pela igreja e por aqueles que são atingidos pelo poder de Deus. Terceiro tópico da nossa lição. A Bíblia como fonte do ensino. Vamos para o tópico 3 e subtópico 4. Aqui é o conselho de Paulo a Timóteo, que ele procurasse apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lá na frente, nós temos aqui, a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Muito bem, queridos. Então, a Bíblia como fonte de ensino. Todo o nosso ensino na casa de Deus deve estar fundamentado nas Escrituras. Nós já falamos que isso dá autoridade à sua pregação. E também coerência, Porque o que nós temos que ensinar à igreja não é o nosso ponto de vista, não é o que o filósofo A, filósofo B diz, não é uma ilustração pela ilustração, mas nós temos que falar a palavra de Deus. Por quê? Porque no nosso entendimento é esta palavra que pode mudar a vida das pessoas. Não é o que eu acho, minha filosofia, meu ponto de vista, não é a minha imposição, não é isto. O que transforma a vida das pessoas é a palavra pregada, ensinada na unção do Espírito Santo. Então, a Bíblia como fonte do ensino. Às vezes é muito perigoso porque há pessoas que fazem psicanálise, fazem psicologia, fazem algumas matérias e daqui a pouco eles começam a querer pegar a Bíblia e moldar dentro da matéria que eles estudaram, dentro da sua filosofia, da sua formação, e termina tirando aquilo que é essência da palavra. Então, quando alguém vai ouvir um pregador, um pastor, um ministrante da palavra, ele não foi ouvir um psicólogo, um psicanalista, não foi ouvir um coach, ele foi ouvir um homem que recebe a iluminação do Espírito Santo, examina a revelação e extrai as lições para ele. Então, eu quero dizer que a Bíblia é muito rica. Para você que é pregador, você que é ensinador, nós temos excelentes comentaristas, homens de Deus, que pegam o texto bíblico e
com uma iluminação maior, um maior conhecimento, destrincha tudo e, irmãos, deixa ali as lições à flor, né, da pele, né, para você, ou saltando aos seus olhos, né, para você ensinar. Então, não tem porquê nós termos um culto onde não há palavra, né, um culto de ensino sem ter ensino, né? Às vezes canta, faltando 10 minutos para acabar o culto, alguém vai fazer ali uma exposição medíocre. Não justifica isso. Nós temos muita coisa na Bíblia para ensinar. Você lê os evangelhos, tem muita lição. Você lê as cartas de Paulo, tem muita lição. Você vai para os livros históricos da Bíblia, tem muita lição. Vai para os livros proféticos, tem muita lição. Então a Bíblia, como fonte do ensino, né? Você vai em outros lugares, você tem outros tipos de informação. Agora, quando você vem à igreja, na igreja, né, o discurso, né, que é homilética, é o discurso religioso, né, ele tem que estar fundamentado nas Escrituras. E estas Escrituras como a fonte do meu ensino. Eu me lembro de uma época, quando aceitei Jesus em 1978, muito poucas pessoas tinham formação, né? Meus pais na fé eram homens semi-analfabetos, né? Como eles conseguiam manter a igreja alimentada, né? E satisfeita, irmãos. Não era só, ele está lá porque está lá, não. Ele estava, não sabia ler direito, né? Mas o pouco que ele lia, né, ele expunha para a igreja. Então, foi uma época na minha vida de muita riqueza de Bíblia, até paradoxal, né? Homens semi-analfabetos e muita riqueza de Bíblia, e hoje nós temos tanta gente que estuda, né, tanto conhecimento, tanta informação, né? E às vezes nós vemos uma pobreza de Bíblia, nós nunca vivemos um tempo de tanto analfabetismo bíblico e teológico como estamos vivendo num século aí, que é o século da iluminação, o século do conhecimento, o século da pós-modernidade. Então, é algo paradoxal. Mas que nós voltemos à Bíblia como fonte do ensino. Quarto tópico aqui do nosso comentário, Bíblia como referência para avalizar as experiências pessoais e coletivas. Bom, o que são as experiências pessoais e coletivas? Nós muitas vezes estamos num culto e sentimos muita alegria e alguém, né, ali batizado com o Espírito Santo fala em línguas, o outro profetiza e acontecem muitas coisas no culto, né? Departamentos cantam seus hinos, pessoas vão lá e dão uma palavra e todo esse conjunto, irmãos, ele está sob avaliação. Não é que você é um fiscal do culto, né? Todo mundo vai ficar ali naquela rigidez, sem ter liberdade de adorar a Deus. Não, mas eu digo até que o pastor não tem muito tempo de ficar se alegrando, porque ele tem que estar prestando atenção no culto, nas coisas que acontecem. Às vezes a gente observa um departamento cantando um hino que tem uma teologia distorcida. Às vezes nós vemos alguém que vai dar uma palavra e ensina algo que não está alinhado com as Escrituras. Um cochilo de mestre, né? Um vacilo, um desconhecimento, né? E outras manifestações que acontecem no nosso meio, que a gente precisa ter o discernimento do Espírito, porque todo esse conjunto, um fala língua, outro profetiza, outro tem cântico espiritual, outro prega, outro ensina, outro canta, enfim, todo esse conjunto deve passar pela palavra, né? A palavra vai confrontar tudo isso, e se tiver desalinhado com a palavra, a gente precisa corrigir muita coisa. Por exemplo, uma porção de gente está muito alegre na igreja, falando em línguas e tudo mais, maravilha. Eles estão fazendo isso na hora da ministração da palavra e estão impedindo que outros entendam a palavra que está sendo ministrada, ou ele próprio que está tão alegre que não está aprendendo nada, nem está ouvindo nada. É preciso que a gente corrija isso aí. O irmão não está pecando em se alegrar, mas ele tem que ter uma determinada disciplina, porque o culto tem ordem,
né? O pastor não pode estar dando o ensino, daqui a pouco a irmã se levanta no meio da igreja e vem profetizar por cima do ensino, e daqui a pouco o pastor não consegue mais falar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o culto tem que funcionar com ordem e decência. Vamos ver o tópico 1 e subtópico 2, onde tem aqui também uma observação muito interessante. Olha, nossos fundamentos, eu comento a lição. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas, que são aqueles que acham que os dons, batismo com o Espírito Santo, só foi lá para trás. Então, os pentecostais são vistos por esses grupos como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cânon aberto, ou seja, que nem tudo está na Bíblia e que ainda vem coisa aí por revelação, por visão e tudo mais. Então, aqui o comentarista está dizendo que tem gente que diz que a gente é dominado pelas emoções e que a gente diz que o cânon está aberto. Então, são interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou. Não tem mais nada aqui para ser acrescentado à Bíblia, né? Se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Alguma que diga, não, eu também tenho que fazer parte da Bíblia. Então, meus queridos, nós hoje temos pessoas que, eu não digo valorizar, porque todos temos que valorizar, mas eu digo que há pessoas que supervalorizam a emoção. Por exemplo, há pessoas que acham que o culto de ensino, onde o pastor não está falando em língua estranha o tempo todo e o povo não está pulando, que esse culto é um culto frio. Aí eles criam reuniões paralelas, em fundos de quintal por aí, ranchos de profeta, né? Onde não tem Bíblia, né? Onde cada um se levanta e diz o que quer, a profecia corre solta, o movimento corre solto, essa turma profetiza na cozinha, profetiza no quintal, mas não profetiza na igreja quando o pastor está. São movimentos clandestinos, não é? Então, essas pessoas, elas não gostam de ir à escola dominical, não gostam de ir ao culto de ensino do pastor, porque eles não se conformam em sentar e aprender. Eles querem viver dominados pela emoção. Então, é mais ou menos isso que o comentarista quer dizer. A Bíblia como referência para avalizar as experiências pessoais. O que vale não é minha experiência pessoal. O que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, né? Ou muitas vezes a experiência coletiva. Não. O que vale é a palavra de Deus. O individual e o coletivo devem estar enquadrados na palavra de Deus. Muito bem. Quinto tópico, nós colocamos aqui: a Bíblia para ser lida, ensinada e vivida. São três coisas que todo mundo sabe, né? Primeiro, a Bíblia precisa ser lida. Nós estamos com um desafio na igreja aqui em Benedito Bentes 1. O ano passado, graças a Deus, 34 irmãos leram a Bíblia toda durante o ano. Foi assim um recorde, né? Na minha carreira, né? Dirigindo igrejas aqui na capital de Maceió, nas 4 igrejas que eu dirigi, esse foi o recorde. E já começamos o desafio para 2021. E eu lancei ele aqui no YouTube. Você que me assiste toda semana, aqui assistindo as lições, o desafio está para você também. E na nossa última lição do último trimestre desse ano, eu quero ter a alegria de ver muitos nomes aqui de pessoas dizendo: pastor, eu sou do Belém do Pará, eu li a Bíblia toda. Pastor, eu sou de Brasília, sou de Boston, sou do Pará, do Paraná, do Rio Grande do Sul, Bahia, enfim, de todo o nosso Brasil e em qualquer parte do mundo que tenha lido. Eu quero ter a alegria de ver aqui vários nomes de irmãos, porque a Bíblia tem que ser lida. Os bereanos, quando Paulo chegou lá ensinando, eles assistiam ao culto, à mensagem, e depois eles iam conferir na Bíblia se o ensino era assim mesmo. Então você, como crente, né, precisa ler a Bíblia, e leia a Bíblia toda, não fique lendo pedacinho, pedacinho. Crie o hábito de ler a Bíblia toda, todo ano. A Bíblia é para ser lida,
A Bíblia é para ser ensinada. Jesus disse aos discípulos, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinou muito sobre as Escrituras, que eram o Antigo Testamento, não é? Os discípulos ensinavam, e a Bíblia vai dizer em Atos 2,42 que eles perseveravam, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, né? Então, no ensino, e deve ser vivida. A Bíblia não é só para ser lida e ensinada, ela deve ser vivida, deve ser colocada em prática. Jesus diz que aquele que escuta e não pratica é semelhante ao homem insensato ou imprudente que edificou sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e aquela casa não resistiu e caiu. Tópico 2, subtópicos 1 e 2, diz assim: nesse item do ensino ou instrução, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. No tópico 2, vai dizer: a palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã com a ajuda do intelecto humano. E aqui, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver, né? Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Então, os credos, as profissões de fé, que nós vamos falar daqui a pouco, as confissões de fé, elas são, vamos dizer, uma sistematização da doutrina que está ali, né, espalhada na Bíblia, para que seja ensinada pelas pessoas. E aqueles que ouvem, não é, e ouvem a explicação muito bem detalhada, devem ter a preocupação de guardar. Jesus falou sobre isso, né, e ensinou sobre isso. Ele falou da parábola do semeador, que você conhece, e a boa terra é aquele coração que recebe a palavra e que guarda a palavra e põe em prática. Vamos então para o tópico número 6 da nossa lição. A Bíblia como baliza dos credos, confissões e profissões de fé. Nós temos os credos, não é? Cada denominação constrói ali, não é, aquilo em que a denominação crê. Nós da Assembleia de Deus temos o nosso credo, os presbiterianos têm o seu credo, os batistas têm o seu credo, os metodistas têm o seu credo, e assim sucessivamente. As confissões e profissões de fé, né? Então, nós temos tudo isso, que geralmente é uma síntese, né, daquilo que nós cremos, da teologia sistemática que nós adotamos. É tanto que quando nós vamos batizar alguém, a gente faz aquelas perguntas básicas, né, da nossa profissão de fé. Quando alguém vai ser aclamada, que está vindo de outra denominação, para congregar em nossa denominação, a gente também lê aquela lista que tem ali o que nós cremos e tudo mais, e a pessoa é aceita quando ela se submete àquele modelo de fé, né? Aquela confissão de fé. O subsídio doutrinário traz uma síntese sobre isso aqui muito interessante. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Claro que o corpo de membros dessa denominação, em sua grande maioria, né, eles aceitam todo aquele conjunto de credo, né? Ok. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim sua fonte primária. Então, a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado.
Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus e o complemento, e para a montagem desse credo ou dessa confissão. Então, irmãos, quando a denominação monta o seu credo, monta sua declaração de fé, não é? Ela tem que montar com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, porque ela está dizendo para a igreja que aquela interpretação é o que a Bíblia está querendo traduzir para nós. Então, é claro que nós aqui na Assembleia de Deus temos um credo e às vezes alguns pontos destoam do presbiteriano, do batista. Então, quando essas outras denominações leem aquele texto que nós adotamos um modelo de fé, um modelo de procedimento, nós adotamos de um jeito e elas adotam de outro, quer dizer que elas têm uma outra interpretação em relação àquilo ali. Então, nós podemos fechar essa questão dizendo que esses credos, essas confissões e profissões de fé devem ser balizadas pela Bíblia. Não pode simplesmente, vamos criar aqui uma doutrina, mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Nós precisamos observar. Então, é um trabalho feito assim com muita responsabilidade. É tanto que nós não temos só uma teologia sistemática, temos outras teologias sistemáticas, que são outros tipos de interpretação. Por exemplo, interpretações como a segunda vinda de Jesus, interpretações como a questão da tribulação. Alguns dizem, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros dizem, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Há pessoas que dizem que a igreja está vivendo o milênio. Outros dizem, não, pela nossa interpretação, pelo conjunto de textos, o milênio ainda vai acontecer. Não é? O crente, quando ele é salvo, ele perde a salvação. Existem os que dizem, não, se ele não perseverar, perde. Outros dizem, não, quem foi salvo uma vez, nunca mais vai se perder. E assim são diversos modelos de interpretação. Mas a grande verdade é que essas confissões, essas profissões de fé e credos devem estar balizados nas Escrituras. Sétimo lugar, a Bíblia como âncora da defesa da fé. Aqui já nós estamos tratando de apologética, né? Então, o que é isso? São heresias, erros e modismos que vão surgindo. Aqui no tópico da nossa lição, o terceiro, né, que está assim com o título Cuidado quanto aos modismos, né? Então, irmãos, surgem modas, né? Surgem invenções, né? De vez em quando a gente vê surgir um movimento e a gente tem que ter muito cuidado, né? Tanto com heresias, que são interpretações erradas da palavra de Deus, né? Alguém está afirmando coisas que não é o que a Bíblia quer dizer, e são heresias, erros, né? Erros que às vezes a gente tropeça numa interpretação, não por maldade, mas por falta de entendimento, são erros e modismos, não é? A gente no meio pentecostal tem visto aparecer muita coisa que não faz parte do pentecostalismo clássico, né? Você vê falar em canela de fogo, você vê falar em tá amarrado, você ouve falar o manto, remanto e outras coisas que estranhas, né? Que nós não vemos isso nas Escrituras e nem na tradição, no caso da nossa denominação, Assembleia de Deus, né? E outras coisas, né? Modelos de glorificação, até liturgia de culto, né? Que nesse globalismo, né? Que nós estamos vivendo, onde tudo ficou perto, né? Você está aqui e pode assistir um culto da Coreia, você está aqui na sua casa e você pode assistir um culto de outras denominações. E daqui a pouco nós estamos na igreja com campanha, com 7 sexta-feira, com quinta da vitória, com segunda da restituição, que não são da tradição Assembleia de Deus. Nós não trabalhamos com esse tipo de coisa. Para nós, todo culto é um culto de libertação, é um culto onde Jesus pode salvar, curar, batizar com o Espírito Santo, é um culto onde Deus pode te restituir o que você perdeu. Todos os nossos cultos, nós não temos essa tradição. Então, o que é isso? São modismos que vão se infiltrando e daqui a pouco descaracterizando a igreja, né? E às vezes modismos, irmãos, que são até
prejudiciais. Houve um tempo aí que muita gente disse que agora tinha encontrado Jesus e ia fazer um encontro, reencontro e pós-encontro, não é? E agora ia pegar todos os seus pecados, ia queimar numa fogueira, um monte de coisa, modismos. Nossa igreja nunca precisou disso e nós estamos orando para nós termos uma manifestação genuína do Espírito Santo, um avivamento, como nos velhos tempos, né? Onde o Espírito Santo se manifestava de forma livre na igreja, de forma ordeira e de forma consistente. Nós estamos tendo muitos movimentos aí que são fogo de palha. Então, queridos, a Bíblia é uma âncora da defesa da fé, faz a apologética. Muitas falsas doutrinas. Paulo diz que se levantariam falsos mestres, né? Jesus também falou. E a igreja sofreu muito no início com falsos mestres, e esses falsos mestres vêm percorrendo toda a história da igreja. Em todo tempo nós tivemos falsos mestres. Então, precisamos ter cuidado, porque quando surgem essas coisas, nós temos a Bíblia Sagrada como âncora para a defesa da nossa fé. Vamos para o 8º tópico, então, da nossa lição. A Bíblia e o seu manejo correto. O versículo 15 da nossa lição diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem. Eu quero aqui colocar que isso se refere a ter habilidade, a ter intimidade, não é? A ter o hábito de manusear as escrituras também. O terceiro tópico e subtópico 4 vai falar alguma coisa sobre isto aí. E nos diz assim, que o verbo grego para manejar bem é ortotomel, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. Então, queridos, essa habilidade, eu digo pessoal, no manejo, né? Alguém não pode ficar procurando Abacuque no Novo Testamento, né? Hoje você diz, vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, a pessoa está procurando no Antigo Testamento. Vamos ler o texto bíblico tal, e a pessoa fica ali, para lá e para cá, para lá e para cá. Você vê que a pessoa não tem intimidade com o livro, com a Bíblia Sagrada, né? Com o texto sagrado. Então, eu creio que isso também faz parte desse manusear bem e cortar reto, né? Ou seja, aplicar a palavra de forma correta. Paulo vai dizer a Timóteo que ele deve manejar com habilidade a palavra, né? E isso também tem a ver com a forma como interpretamos o texto bíblico, a forma como nós fazemos a exegese, a hermenêutica desta palavra, né? Então, o texto aqui, né, da nossa lição nos orienta muito bem sobre esta questão, né? A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos, né? Então, a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus. Eu digo sempre que o pregador, ele não deve estar preocupado com a alegria do povo, com a manifestação do público. É muito bom quando você ensina e tem o feedback. É muito bom quando você está ensinando e vê o povo de Deus se alegrando. Não estou aqui apagando o fogo, né? Mas o pregador, ele tem que estar preocupado em ler a palavra, interpretar a palavra com iluminação do Espírito Santo e se preocupar, irmãos, em transmitir essa palavra da forma mais clara possível. Porque o objetivo final do ensino e da pregação é que as pessoas assimilem e entendam aquilo que o pregador está fazendo. Então, se a interpretação está errada, a exegese está errada, a hermenêutica está errada, né? Nunca o aprendizado vai estar correto. Então, precisamos ter esse cuidado com o manejo correto das Escrituras. Vamos lá, então, 9º e penúltimo tópico. A Bíblia como solucionadora das contendas, discussões e achismos. A discussão só permanece até quando chega a palavra de Deus. Os achismos, os pontos de vista, eles
florescem muito até o momento em que chega a palavra de Deus. Quando ela chega, toda contenda, toda discussão, não é? Todo bate-boca e toda diferença vai ter que se resolver, porque a palavra, ela traz o que é correto e todos devem se dobrar à perspectiva da palavra, né? Então, veja bem que Paulo vai dizer a Timóteo, né? Para que ele maneje bem a palavra, se apresente a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, e diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E também fala aqui, né, de Himeneu e Fileto, né, que desviaram da verdade e perverteram a fé de alguns. Então, o que é isto, meus irmãos? São pessoas que não têm o entendimento da palavra ou têm um entendimento equivocado e daqui a pouco começa a colocar o que ele acha, né? Isso é muito perigoso para aqueles que ensinam a palavra. A igreja vai, e nós já falamos aqui, ela vai para ouvir uma palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica observando a mensagem e a mensagem é como diz aqui o escritor, ela é um desabafo, ela é indireta daquilo que foi conversado no particular, no gabinete, na confissão, né? E a pessoa fica expondo e falando de si mesma, e falando da denominação, e falando de tudo, e a palavra de Deus vai ficando escanteada. Então, meus queridos, quando o ponto de vista das pessoas começa a prevalecer, quando os achismos, né, as filosofias, os entendimentos particulares e interesseiros começam a prevalecer, então isso começa a gerar contenda, discussão, intrigas e outros males. Mas a Bíblia, ela é apresentada aqui como solucionadora das contendas, discussões e achismos. 10º e último lugar, a Bíblia como demonstração do poder de Deus. Na leitura de sábado, nós temos aqui, a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar vidas. O que é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, diz? Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é demonstração do poder de Deus. Na quarta-feira, diz aqui, o poder da palavra de Deus é capaz de vencer o diabo. Tem a referência de Lucas 4,4, imagino que seja a tentação do deserto, como está lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ao deserto e ele está fragilizado, 40 dias de jejum e oração, certamente, fisicamente, Jesus estava um mulambo, né? Então, muito abatido, mas, meus queridos, a carne estava fraca, mas o espírito estava forte. Nós vemos que Satanás vai tentando Jesus em diversas áreas da sua vida e Jesus responde com a palavra. O diabo diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ali, levanta e diz, olha Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Daqui a pouco Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, manda que ele salte e cita as Escrituras, dizendo que está escrito que se ele tropeçar, se ele estiver lá, submetido a determinada situação, será dada ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Então pule que você vai flutuar. Jesus disse, olha Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, Satanás vai tentar Jesus naquilo que pega muitas pessoas, porque alguém diz que nada revela mais o caráter de um homem do que a forma como ele lida com o dinheiro, com o metal, com o poder. E aí ele leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo, a glória deles, e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus mais uma vez rebate com a palavra, Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás somente
somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Jesus venceu com a palavra, eu posso vencer com a palavra e você pode vencer com a palavra, porque a Bíblia é a demonstração do poder de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos 1,16, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus queridos, que Deus assim nos abençoe muitíssimo, que Deus abençoe a tua semana, a Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, e se não clicou na mãozinha, clica aí para ajudar o canal, e que Deus te abençoe e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até a próxima aula, se Deus assim o permitir.